Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. TV Marte, de Tietê para o mundo. Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais uma semana, olha só, mês de setembro, que coisa boa! Hoje o programa vai estar assim fantástico. Para continuar o programa da semana retrasada, você assistiu? Não? Então assista. É muito importante, vamos continuar falando sobre violência doméstica. Um minutinho só, eu volto já! Voltamos e olha só, hoje o assunto vai ser daqueles bem legal. E para falar sobre isso, nada melhor do que falar com quem? Com o nosso querido doutor Osmar Ventris. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Valéria. Obrigado pelo convite, Valéria. Obrigada a você por ter vindo. Ele é advogado e trabalha também como mediador extrajudicial. Nós vamos falar sobre o quê? Como construir uma convivência saudável? Você sabe como fazer isso? Então, agora me diz uma coisa, doutor. Como que nós da sociedade podemos fazer algo para evitar toda essa violência que anda ocorrendo? Mas antes dessa pergunta, eu preciso saber uma coisa. Eu acho que o povo de lá de casa também precisa saber. Quem sofre violência doméstica? Muito bem, muito boa pergunta, Valéria. Quando nós falamos em violência doméstica, nós estamos falando da violência que ocorre no âmbito do lar, no âmbito doméstico. Isso. Então, vítimas de violência doméstica pode ser o homem, pode ser a mulher, as crianças, tanto meninas quanto meninos, empregados domésticos também são vítimas de violência doméstica, não é? Também existe aí a crueldade contra animais, mas aí já é uma outra área. Só estou falando que a violência que acontece dentro do lar é considerado violência doméstica. Por exemplo, violência contra idosos, que nós sabemos que existe muito. Violência contra pessoas enfermas, acamadas, né? Existe também, contra cadeirantes, enfim. A violência ela se caracteriza por uma ação de força, não é? De dominação sobre aquele que está dentro do ambiente doméstico e é mais vulnerável. Logicamente que ganha ênfase a violência contra a mulher, tá? Pela quantidade e pela intensidade de como ela é produzida. Só que a violência contra a mulher ela não ocorre apenas dentro do ambiente doméstico, ela também ocorre na área pública, certo? Então, a diferença entre a violência de gênero e violência doméstica a violência doméstica é dentro de casa, certo? E a violência contra a mulher, ela abrange todo o universo onde a mulher é impedida, encontra barreiras, para ela desenvolver todo o seu potencial, seja na área empresarial, seja enquanto pessoa, seja na área religiosa, seja na área política. Legal. Agora me diz, o que nós poderíamos fazer, doutor, para que isso daí fosse amenizado? Muito bem, Valéria. A questão ela é muito importante, sob o meu ponto de vista, pelo seguinte. Via de regra, nós temos uma cultura sebastianista de esperar que alguém venha resolver o problema para nós, né? Conta a história que Dom Sebastião, né, Portugal estava para ser governado por um rei espanhol e nasceu Dom Sebastião, que aí ia permitir que Portugal tivesse o seu próprio rei. Mas numa expedição ele morreu na costa da África.
E diz a lenda que até hoje o povo espanhol, o povo português, se reúne numa determinada data, né, no Porto, aguardando o retorno de Dom Sebastião, que vai resolver todos os problemas de Portugal. Tá não é? certo. Então, o que acontece? Isso daí é uma cultura sebastianista que nós falamos, não é? E o povo brasileiro tem essa cultura de querer saber o que você está fazendo para resolver isso? O que o governo está fazendo para resolver isso? O que é que a polícia está fazendo para resolver isso? Ou seja, é uma cultura de esperarmos que os outros façam alguma coisa. Só que dentro do questionamento que você colocou, a questão é outra. O que você, que está nos vendo, está fazendo para mudar isso? O que nós dois, Valéria, no dia a dia, estamos fazendo para mudar isso? Sem precisar do governo, sem precisar de ONG, sem precisar dos outros. O que está ao nosso alcance para resolver isso? Só que para a gente responder essa pergunta, a gente tem que saber os motivos, a causa que levam à violência, seja no âmbito doméstico, seja contra as mulheres. Descobrindo a causa, então aí nós podemos, no nosso dia a dia, desenvolver atividades que vai mudar essa cultura. Então tá, então vamos falar sobre as causas, né? O que causa, no seu ponto de vista, o que causa toda essa violência, o que causa toda essa discriminação, o que causa tudo isso? Pelo que sua vivência, tudo. O que o senhor poderia falar? Qual é o motivo? Eu já assisti 2 vídeos dele que ele fala sobre isso e é muito interessante. Fala pra gente, doutor. Bom, é o seguinte, Valéria, quando você vai comprar uma casa, ou, por exemplo, quando alguém entra aqui, tá? E acha tudo bonito, ele acha bonito pelo que ele vê, certo? Certo. Mas a casa, essa estrutura que nós estamos tendo aqui, ela só existe porque existe algo que nós não estamos vendo, que é a argamassa, os ferros, os tijolos, nós não estamos vendo. E é exatamente o que nós não estamos vendo é que permite que isso daqui seja bonito, certo? Certo. Isso que nós não estamos vendo, Valéria, se chama cultura. Certo? Então, veja bem. Então, nós temos que trabalhar para mudar a cultura. A cultura, ela cria uma estrutura. Então, veja bem. Nós temos que mudar a cultura para quebrarmos a estrutura que permite a violência. Então, vamos explicar um pouco melhor. Tá? Existem piadas, brincadeiras tóxicas, machistas, homofóbicas, racistas, que falamos no dia a dia, brincamos com eles no dia a dia e achamos graça e damos risada. Isso faz parte da cultura. E ela vai criar uma estrutura, vai começar a achar aquilo normal. E dali, do achar normal, vem a ação. A pessoa agride porque é normal. Então vamos lá. Cultura machista. Homem não chora. Homem não fala dos seus problemas com os outros. Isso daí é coisa de mulher. Homem tem que mostrar poder. Homem não pode falhar no sexo. Então, isso é uma cultura. Se homem tem que mostrar o poder, senão ele não é homem perante os demais colegas, os demais amigos, ou perante a sociedade. Então, quando ele se defronta com a mulher que tem a sua vulnerabilidade, ele tem que impor em cima dela, tá, essa demonstração de poder. E como ele não tem argumentos, ele parte para a violência. E muitas vezes, quando parte para a violência, porque ele, homem, tem uma necessidade não atendida, tá? Mas que ele tem que dar uma resposta para essa cultura social de que ele é homem,
e ele parte para a violência. Sabe uma coisa que eu acho interessante, que as pessoas de casa precisam saber? É que o machismo não é uma coisa só de homem, tá? Existem muitas mulheres machistas por causa da cultura. Nós já criamos homens machistas. Meu filho não limpa nada em casa, meu filho não tira uma louça, meu filho não me ajuda. Imagina que eu vou deixar meu filho fazer alguma coisa em casa. Não é isso? Exatamente isso. Que veio por exemplo, eu cheguei na casa de uma pessoa e que ela luta contra o machismo, essa mulher. Mas a atitude, por isso que eu falei da cultura, coisas que nós podemos fazer sem depender do governo. Ver o que é que nós fazemos sem querer, mas que a cultura que está atrás de nós está enraizada em nosso inconsciente, tá? E aqui vai uma dica: tudo que nós fazemos é 5% do nosso consciente, é 5% da razão. 95% vem do nosso inconsciente, ou seja, você não sabe que você é assim em função daquilo que você desconhece de você. Alguém tem medo de entrar no elevador. Pergunta para ela, por que você tem medo de entrar no elevador? Ela não vai ter resposta. É o inconsciente dela que fala alto, tá? Não entre aí. Então, o inconsciente muitas vezes age e você não percebe, tá? A mulher que tem um casal de filhos, o filho chega um pouco depois do jantar. Ela fala para a filha: filha, vai esquentar o jantar para o seu irmão. Vamos inverter. A filha chega um pouco atrasada para o jantar. Você não escuta essa mulher falar: filho, vai esquentar o jantar para a sua irmã. Não mesmo. Entendeu? Isso é cultura. Que cria uma estrutura, porque o homem, ele começa a achar que esse é o certo de ser tratado. E quando ele casa e ele chega atrasado e a mulher fala para ele: olha, está atrasado, o teu micro-ondas aí, esquente e coma. Ele vai se sentir horrorizado. E aí você vai encontrar mulheres que apanham porque passou mal a roupa, porque queimou o arroz, porque... Entendeu? Exatamente porque ele foi criado dentro de uma cultura que criou-se uma estrutura daquela forma. E a estrutura, gente, ela funciona dentro de casa, como ela funciona também nas instituições, nas empresas, entendeu? E até nos órgãos de governo. Às vezes a mulher tem uma dificuldade muito grande para ser atendida num departamento governamental, e onde ela deveria ser um âmbito de acolhimento da mulher, e aí vem perguntas do tipo: mas tem certeza que você não fez nada para ele te bater? Você tem certeza de que... Entendeu? Então, por que esse agente do órgão do governo faz essa pergunta? Muitas vezes fala: escuta, você não quer deixar para amanhã, aí você volta para casa, esquece, entendeu? Isso daí foi só um momento. É a cultura agindo dentro da estrutura daquela organização que deveria acolher, mas não acolhe. Não é que a pessoa faz por mal. Eu entendo. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma paradinha agora, tá? Mas a gente volta já. Aguarde um minutinho. Está na hora do mundo conhecer a sua marca, a sua empresa. Venha para o mundo digital. Anuncie aqui. TV Marte. Contato pelo Zap 15 997 72 51 56. Voltamos e olha só, com um assunto assim maravilhoso, violência doméstica. O que a gente pode fazer, nós, quanto sociedade, para ajudar tudo isso? E eu, doutor, vou fazer uma pergunta agora bem assim: o que os homens podem fazer para ajudar a gente em casa ou em tudo que envolve, né, a parte doméstica? Bom, é o seguinte, teve um evento aqui em Cerquilho, na Câmara Municipal, e falava sobre uso de drogas e por acaso entrou nessa questão. E tinha bastante gente na Câmara Municipal assistindo e eu também estava.
E aí foi colocado essa questão, quem ajuda a mulher em casa? Muitos homens, né, levantaram a mão dizendo que ajudava as mulheres em casa. Fazer um favor, né, de ajudar. Aí eu levantei a mão, falei assim, olha gente, eu vou ser obrigado a confessar para vocês. Eu não ajudo a minha mulher em casa, de jeito nenhum. Todo mundo olhou meio assustado para mim, sabe? Isso foi aqui em Serquilho, alguns anos atrás. Todo mundo olhou assustado para mim. Eu falei assim, eu faço a minha obrigação. Se eu gosto de morar numa casa limpa, é obrigação do casal manter a casa limpa. Se eu gosto de comida, é obrigação do casal manter a cozinha limpa, fazer comida. Se eu gosto de roupa lavada e passada, é obrigação do casal. Então o homem, ele não tem que ajudar a mulher, porque ajudar a mulher é uma expressão de dominação. Olha, isso é obrigação sua, viu? Olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou legal. Eu estou fazendo isso porque eu te amo, tá? Mas é obrigação sua. Então, o ajudar a mulher é uma forma do homem, consciente ou inconscientemente, mostrar dominação, tá? Ele tem que fazer a parte dele. Né? Tem homens que às vezes estão cuidando de criança, na rua vem alguém e fala assim, oi, tudo bem, hoje eu estou dando uma de babá. Ele não está dando uma de babá, ele está cuidando do filho dele enquanto pai, ele está exercendo o papel de pai. Não, hoje eu estou saindo com meu filho ou a minha filha, hoje eu estou levando a minha filha para passear, porque eu também sou pai. E não dando uma de babá, ajudando a esposa, ajudando a patroa. Quem ajuda, ele deixa claro que a obrigação é do outro. E quando o outro não faz, já vem uma faísquinha para um atrito, para uma violência. Tá? Por quê? Uma questão que eu vou deixar agora aqui no ar. Por que numa casa que a mulher trabalha fora, o marido trabalha fora, a mulher tem que chegar em casa, ela correr com a comida, cuidar das crianças, ver o material escolar das crianças, providenciar tudo enquanto o homem está vendo televisão lá na sala? Por quê? Dá licença, deixa eu te cortar um pouquinho. Tem até uma palavra em italiano que chama prunzo. Né? O prunzo fica deitado lá no sofá, né? Muitas vezes coçando bonitinho, enquanto a mulher está correndo atrás para fazer comida, filho correndo, chorando porque está com fome. Então não há uma colaboração, não existe colaboração, né? E se você não vai fazer nada, viu? Eu estou cansado. Eu falei, cansado estão os dois, né? Exatamente. É isso que as pessoas precisam entender. Valéria, essa questão. O que você pode fazer que não depende do governo é refletir, falar, mas isso não é um tipo de violência? Eu trabalhar o dia inteiro e agora ela ter que saber das crianças, preparar material das crianças, preparar tudo e alimentação? Será que enquanto ela está fazendo comida, ele não poderia estar vendo o material das crianças, vendo o uniforme das crianças para a escola no dia seguinte? Não dá para fazer isso. Certo? Então, são questões que nós podemos ir fazendo aos poucos para mudar a cultura. Você quer ver uma coisa que está dentro da cultura e a gente não percebe? São coisas que a gente não percebe. Vai visitar um amigo, ele te recebe, alegre, contente, entra aqui, pá, pá, pá. Quando é a mulher que te recebe, o que ela fala? Olha, entra, mas não repara na bagunça, tá? Por que ela fala isso? Porque é obrigação só dela manter a casa arrumada. O homem não fala isso, porque isso não é obrigação dele. Mas a casa não é dos dois. É verdade, né? Dá para parar para pensar, né? Olha como o que a cultura faz com a gente. Daí a gente luta a favor de algumas coisas, mas se não mudar a cultura, se não mudar o que acontece dentro de casa, é do micro para o macro, não é do macro para o micro, né? É isso que as pessoas precisam entender. É a mesma coisa, a reforma tem que começar de dentro da gente, mudar a nossa consciência, para depois nós podermos fazer com o próximo, com os vizinhos,
vizinhos e assim por diante. Daí vai para o macro. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, nós vamos falar sobre o artigo 8 da Lei Maria da Penha, porque isso me chamou muito, é muito interessante, e eu gostaria que você falasse um pouquinho por quê. Porque a maioria das mulheres, eu vi um programa dele que ele fala que 85% das mulheres não conhecem a Lei Maria da Penha, não sabe a fundo como que ela funciona, né? Por mais que eu tenha algumas pessoas que dizem que a Lei Maria da Penha não é uma lei, né? Ela é inconstitucional, alguma coisa assim, mas ela ajudou muito, viu? E se não tivesse a lei, a mulher continuaria apanhando do jeito que apanhava há um tempo atrás. Explica pra gente o que é esse artigo 8º. Na verdade é o seguinte, muito se foca na Lei Maria da Penha na sua parte punitiva, não é? Que tipo de punição merece, enfim. Mas a Lei Maria da Penha, a mídia, a sociedade em geral, não dá importância para isso que eu falei, em trabalhar em cima da cultura e da estrutura, né? Então, o exemplo que eu dei, né, mostrando os dedos aqui, e aqui atrás está o problema. Para você saber do problema, você tem que conseguir ver atrás. E aqui atrás é o quê? Cultura e estrutura. E o artigo 8º da Lei Maria da Penha, que eu acho muito importante, ele abre espaço exatamente para que a própria sociedade desenvolvam atividades, ações, tá? Para quebrar essa cultura. E nós não vemos investimento nessa área. Então, veja bem, eu fiz uma pesquisa assim rapidamente esses dias atrás, para um programa aí, e eu vi o Data Senado e outro, o Instituto Avon, se não me falha a memória, e que fez um levantamento uns tempos atrás e constatou que 100% das mulheres brasileiras sabe da Lei Maria da Penha. 100% sabe. Mas apenas 2% das mulheres conhecem a fundo a Lei Maria da Penha. Pois é. Apenas 2%. E 11% conhece o suficiente, digamos assim, da Lei Maria da Penha. 50% já ouviu falar da Lei Maria da Penha. 36% não tem nem noção do que fala a Lei Maria da Penha. Então, veja bem, se você somar 50% que já ouviu falar, mas não sabe, não conhece o conteúdo, e os 36% que não tem a menor ideia do que seja, são 86% das mulheres que desconhecem o conteúdo da Lei Maria da Penha. Se você desconhece o conteúdo, como que você vai reivindicar direito? Você nem sabe que você tem direito. Se você não sabe que tem direito, você não reivindica. E o homem? O homem, desconhecedor também da Lei Maria da Penha, ele continua mantendo uma estrutura, uma cultura, na qual ele foi criado, mas não é só o homem, a sociedade como um todo. A sociedade foi criada, tá, há mais de 7.000 anos, num sistema de dominação, onde o mais forte domina o mais fraco. E depois, dentro desse sistema de dominação, veio o sistema patriarcal, onde o homem é que manda, é tudo propriedade dele, porque daí veio o quê? O patrimonialismo, certo? Então, o sistema patrimonial diz o quê? Alguém é dono daquela terra, certo? E tudo que tem ali dentro. Então, é a minha mulher que está ali, eu tenho a posse sobre ela. E essa cultura é que vem. Para quebrar essa cultura, nós precisamos de ações, até respeitando o que preconiza o artigo 8º da Lei Maria da Penha.
abrir espaços para a criação de grupos, de ações da sociedade sua dentro de casa, na sua relação com amigos e com amigas. Quando você ouve uma piada tóxica, você fala, pessoal, pega leve, isso daí faz parte de uma cultura aí que cria uma estrutura para causar violência lá fora, pode ser justificativa para alguém causar violência. Então, ao longo do tempo, porque mudar cultura, Valéria, demora. Uma mulher grávida, Constant, que é uma mulher grávida, perguntou para Napoleão Bonaparte, Napoleão, eu vou ter meu filho, eu queria que ele fosse uma pessoa ética, moral, etc. Como que a gente deveria criá-lo? O que eu tenho que preparar para isso? Napoleão Bonaparte respondeu, você tem que começar a preparar o terreno 20 anos antes dele nascer. Por que ele respondeu assim? Porque você tem que preparar a cultura, para ele vir no mundo com uma outra cultura. Porque se ele vier ao mundo nesta cultura, cultura é aquilo que nós não vemos. Entendeu? Uhum. A cultura é a ponta, a parte submersa do iceberg. O iceberg você vê a pontinha, mas lá embaixo você não vê. Ali está a cultura. Entendeu? Entendi. Então, para quebrar a cultura, nós precisamos de ações mínimas. Começar a se fiscalizar nos atos do dia a dia. Né? A ONU lançou um programa, He for She, digita lá no Google, né? Conheça, Ele por Elas. É um programa bastante ambicioso, que ele visa, um programa planetário, né? E ele é ambicioso porque ele visa angariar cerca de 1 bilhão de homens que venham vestir a camisa em prol da igualdade de gênero para coibir violências, né, contra mulheres, meninas e violências domésticas também. E é interessante porque esse é um movimento da ONU, dentro da ONU Mulher, e tem muito a ver com o feminismo. E o problema maior do feminismo é que ele foi deturbado, né? Por quem? Por quem é contra, né? E para quem exagerou também, né? Muito bem, porque o que é o feminismo, gente? O feminismo é luta de igualdade de direitos e oportunidades. Somente isso. O feminismo não é contra os homens. Os homens devem também aderir ao feminismo. Por quê? Porque é de interesse do homem a luta pela igualdade de oportunidades para todos. Oportunidades para quê? Para que todos possam desenvolver a sua potencialidade, seja na área profissional, na área familiar, na área pessoal, na área religiosa, na área política, não é? Como é que você percebe um país que tem 52% de mulheres eleitoras e temos um Congresso com apenas 9% de mulheres e 92% de homens? Como que você vê isso? E aí nós vemos legislações que saem apenas com um olhar masculino sobre o problema. E isso cria uma estrutura para a continuidade dessa cultura de violência contra gênero, contra raças, enfim. Olha, é aquela coisa, né? Gente, acho que vamos fazer uma live, um programa ao vivo, porque daí a gente senta aqui e fica conversando horas e horas e horas. Doutor, convite no ar. Uma vez por mês ele vai vir aqui. Por quê? Porque tem muito assunto importante. Ele tem um conhecimento, Nossa Senhora. A gente vai parar o programa hoje aqui, vamos deixar o povo com um gostinho de quero mais, porque ele trabalha com justiça restaurativa, círculo da paz, toda mediação, e existem técnicas para que possa trabalhar tudo isso, a violência, né? Lembrando que nós somos vítimas e vítimas, então a gente precisa trabalhar todo o nosso interno para que as coisas aconteçam. Mas isso nós vamos falar num próximo programa, que ele já está convidado para vir, tá, doutor? Um prazer. Eu gostaria que o senhor falasse, o senhor tem um canal no YouTube, ele tem um canal no YouTube,
como que as pessoas te encontram, se quiser palestra, quiser fazer algum evento, alguma coisa assim. E deixa as palavras finais, porque o nosso tempo já está assim, ó, esgotando. Para variar, né? Ai, como a gente gosta de falar. Aqueles que quiserem saber um pouquinho mais sobre a gente, digita lá no Google Osmar Ventris. Vai aparecer lá YouTube, vai aparecer artigos, vai aparecer um monte de coisa. Tá? Mensagem final. Reflita o que você, sem querer, faz para manter esse sistema de cultura. Piadas, músicas, tipo de conversas tóxicas, principalmente durante os churrascos, né? Que aí vem piadas homofóbicas, piadas tóxicas contra as mulheres. Será que não tem uma coisa mais construtiva? Seja você, meu amigo, minha amiga, o construtor de uma cultura de paz. Seja você a sementinha. Você vai ver que o mundo vai mudar. Doutor, quero agradecer de coração. Foi assim nossa, foi muito, arrepiou. Tinha hora que arrepiava tudo assim, nossa, como é legal. Porque é muito profundo tudo isso, né? Mas eu já venho falando, se as pessoas se respeitassem, né? Respeitassem as outras, como elas querem que sejam respeitadas, nossa, não teríamos problema nenhum. Mas nosso tempo está acabando, o meu diretor está sem aqui e... Gente, doutor, muito obrigado por sua presença. Gratidão. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigado por mais esse programa maravilhoso. Mais uma semana. Gente, namastê e até a semana que vem. Beijo no coração. TV Marte, de Tietê para o mundo.